pessoal, tudo bem? Prontos para a próxima palestra? Então, logo vocês vão assistir. Eu tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal aqui da Ela. Ativa o sininho das notificações para que toda vez que a gente poste um conteúdo, vocês já vão ser avisados imediatamente. Então, curtam os nossos posts, as nossas palestras e compartilhe com todos, pessoal. Vamos divulgar o nosso conteúdo, a nossa doutrina e também para falar para vocês continuarem conosco através das nossas redes sociais, que está aqui também, a @ do nosso Instagram, nosso Facebook. Então, comentem lá o que vocês estão achando, dê sugestões também, interagir com a gente, tá certo? Tô aqui só para falar isso para vocês e fiquem agora com mais uma palestra. Até mais! Boa noite, pessoal. Então, vou pedir para a gente fechar os nossos olhos, conectando com nosso eu superior, com nossos mentores, com o Mestre Jesus, com toda a espiritualidade amiga que nos permitiu estar aqui mais uma vez nessa noite, trazendo esse estudo, nos orientando, nos protegendo, nos guiando e nos intuindo, para que possamos fazer uma noite tranquila de estudos e para que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Pedindo as bênçãos e proteções de Mãe Zeferina e de toda a equipe espiritual que nos acompanha. E que assim seja, graças a Deus. Bom, eu escolhi, hoje eu até falei com a Gabi, fiquei na dúvida quando eu fui escolher o tema se eu falaria sobre o perdão ou sobre a lei de causa e efeito, né? E acho que o coração bateu mais forte aí no perdão, tanto para mim quanto para ela, né? E acredito que vem depois a lei de causa e efeito, né? Já fica aí para uma próxima. E quando a gente fala desse tema sobre perdoar, é uma coisa de extrema importância, mas não de tanta facilidade pra gente, né? É facinho falar, não, perdoa, né? Mas quando é com a gente... Mas aí a gente tem que também parar um pouquinho e pensar... Quem sou eu, né, pra me ofender num grau tão grande de achar que alguém me deve perdão, né? Que alguém precisa pedir perdão pra mim, que alguém precisa receber o meu perdão. Porque assim, só Deus tem esse direito, né, de perdoar. Ele não julga, ele perdoa todo mundo. E quem somos nós, né? Quem é você na fila do pão pra ficar aí falando, ai, eu não vou perdoar, né? Ou então, ai, fulano não me perdoou e eu nem fiz nada, né? Então são coisas assim que tudo é questão da consciência, né? De chamar a gente pra consciência. Quanto mais consciência a pessoa tem de tudo, menos ela se ofende. E quanto menos a gente se ofende, menos a gente precisa perdoar ou pedir perdão. Não é verdade? Todo mundo tem as suas verdades para seguir, para acreditar. Todo mundo tem os seus propósitos de vida. E talvez o que é correto para mim não seja para você. Então, se eu falo, né? Eu vi essa semana, eu falei umas verdades. Tá, mas para quem que eram essas verdades? De quem eram essas verdades? Eram da pessoa que ouviu ou era sua? E você queria que essa pessoa concordasse com as suas verdades, né? Então a gente precisa ter essa humildade aí de entender o outro, entender que o outro talvez não esteja com o nível de consciência que a gente tenha, entender que perdoar é divino sim, é lindo sim, só que para você chegar no ponto de ter que perdoar, você se ofendeu, e se você se ofendeu, é porque você não está preparado ainda para enfrentar tudo que está vindo, né? Que a gente só recebe o que a gente está preparado. E se chegou uma pessoa ali te fazendo uma provação, que você se ofendeu daquele tanto, porque você não tá preparado, né? Tá vindo e você não tá sabendo lidar, né? Então, assim, tem um dizer aqui que diz assim, ó, perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender dificuldades. E não é verdade? Porque, como eu tô falando, se aquela pessoa que me ofendeu não tem um grau de consciência, uma clareza por qualquer outro assunto que pra mim é muito claro, a gente vai ter essa dificuldade de compreender. E aí a gente vai se ofender, né? Como eu disse também, a minha verdade talvez não seja a de vocês. Por exemplo, tem um desenho, até na palestra que eu preparei aqui, tem um desenho, né? Um número 6 no chão. E tá duas pessoas, uma de cada lado.
Para quem tá olhando de um lado, tem o número 6. Para quem tá olhando do outro lado, tem o número 9. Tem alguém errado aí? Não tem, né? Os dois estão certos. Para um é 6, para o outro é 9. E tá tudo certo. E vai ficar ali discutindo? Até quando? Né? Até quando vai ficar ali batendo boca? Né? Pra falar, não, eu tenho razão, não, você tem razão. Cada um tem a sua verdade. Todas as verdades são válidas, né? Desde que a gente respeite um do outro, né? Então, perdão no cotidiano, né? A gente, todos os dias estamos aí trabalhando esse perdão para sermos perdoados. No nosso cotidiano, dia a dia, a gente está sendo testado para praticar isso daí, né? Praticar o perdão. Tanto para você também ser perdoado, como para você pedir perdão, né? Pedir perdão e perdoar, né? Porque eu acredito que é mais humilde da nossa parte você reconhecer o seu erro e se desculpar com a pessoa. Olha, eu sinto muito por aquilo que eu fiz, né? Foi um momento assim, eu não estava bem, né? Mas o orgulho muitas vezes não deixa a gente tomar essa consciência de que a gente precisa desse passo. Aí de repente a pessoa se afasta, não sei porque, não fiz nada, né? Então a gente não pode negar o perdão para ninguém, né? A gente não deve, qualquer que seja a circunstância, a gente não deve negar esse perdão, porque se a gente nega isso, a gente tem o direito também de alguém não querer perdoar a gente, né? E como a gente é aprendiz, a gente tá aqui só aprendendo, né? Toda encarnação que a gente volta. E se a gente volta é porque Deus é tão misericordioso que perdoou tudo que a gente fez, né? Quando você já tá ali no seu limite, ele fala, não, vamos tirar essa pessoinha aqui de cena um pouquinho, deixar ela ali pra ela refletir uns 200 anos ali, né? E depois ela vem em outra encarnação pra ela ter o direito ali de se redimir, né? Então, a gente tá aqui pra aprender. É exercício diário. Todos os dias a gente tem que praticar. Todos os dias a gente tem que acolher, praticar o perdão, praticar, pedir perdão, tudo, né? Todos os dias é uma tarefa necessária. E o Emmanuel, ele diz assim, todos somos suscetíveis de erro. Imagina, né, gente? Somos seres perfeitos. Todo mundo erra, né? O Emmanuel, com a sua sabedoria, ele diz isso. Todos somos suscetíveis de erro. E por isso mesmo, perdão é serviço de todo instante. Mas assim como o compositor não obtém a sinfonia sem passar pelo solfejo, o perdão não existe de nossa parte ante os agravos grandes, se não aprendemos a relevar as indelicadezas pequenas. Né? O Emmanuel sempre sábio, né? E ele diz isso. Como que você vai perdoar, digamos assim, entre aspas, um pecadão grande, se você não aprendeu a perdoar uma coisinha pequena? E muitas vezes essa coisinha pequena pra você vira uma coisa enorme, né? Porque você tá tão ali dolorido, tão melindroso, que qualquer coisinha você se ofende e vira uma coisa enorme, né? E depois pra você conseguir perdoar aquilo é mais difícil, né? E a Joana de Ângeles também diz assim, perdoar é impositivo para cada hora e todo instante. Se a gente for puxar aí, ó, num dia, né? Digamos aí, vamos colocar no trabalho, que eu acho que é onde a gente é mais testado, né? Principalmente quando trabalha em equipe, né? E às vezes aquilo não sai do seu controle e aí aquela pessoa faz alguma coisa. Então, durante o dia ali, durante as suas 8 horas de trabalho, quantas vezes você é testado, né? É o tempo todo, é toda hora e todo instante você está sendo testado para ver se você tem o discernimento de lidar com aquilo, para ver se você vai ter a sabedoria de não se ofender, para não precisar perdoar e nem pedir o perdão, né? É muito mais fácil a gente trabalhar isso, né? Porque quando a gente chega, igual como eu disse no começo, quando chega nesse grau de ter que perdoar ou pedir perdão, é que pra gente a ofensa foi muito enorme, né? Então é trabalhar isso daí pra você conseguir não se ofender e não ter que chegar nesse ponto. Mas se precisar, você ter a humildade de reconhecer ou que você errou, ou que a outra pessoa merece isso de você. Pra ela vai ser uma liberação também, você tá ali falando, eu te perdoo. Significa assim, eu te libero, tá tudo bem. A gente pensa diferente, mas tá tudo certo, né? Perdão e reconciliação. Um é sinônimo, assim, é conjunto, né? Um do outro. Primeiro vem um, depois vem o outro. A gente ouve muito aquela frase, perdoar não é esquecer, né? E é tanta coisa que a gente ouve, né? Então, assim, um tá direcionado com o outro. Uma frase que eu, Aline, falava demais,
Eu perdoo, mas eu não quero ele na minha vida. Eu perdoo, mas eu quero ficar no meu canto e ele no dele, né? E aí, isso é um perdão mesmo de coração, será? Né? Isso... O que tá querendo dizer isso pra mim? Né? Que eu tenho que me trabalhar um pouco mais, que tá tudo bem eu aceitar o meu limite lá, e, né? O que isso quer dizer? Então, o conceito, né? A gente dá uma buscada lá, o conceito sobre o perdão. Concessão indefinida de oportunidade para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa. Tá, e aí eu falo de novo. Quem é você ou eu na fila do pão para achar que tem esse direito de falar eu te perdoo? Olha a superioridade que você se coloca acima dessa pessoa que cometeu um erro, né? Ou olha a inferioridade quando você fala, se sente muito culpado com aquilo e implora por um perdão. Eu não tô falando aqui, gente, que não tem que perdoar e que não tem que pedir perdão, tá? Eu só tô dizendo que é muito da nossa parte, é muito arrogância da nossa parte achar que a gente tem o direito de julgar a pessoa no nível de falar eu perdoo ou eu não perdoo, né? Então, só Deus tem esse direito, né? E ele tem uma misericórdia para cada um, tanto que cada um tem o direito de voltar, de reencarnar, de se melhorar, né? No leito de morte, a pessoa pode ter sido uma pessoa ruim a vida inteira. No leito de morte lá, ela vai pedir o perdão, ela vai ser perdoada. Claro, ela vai responder por tudo que ela fez, mas ela vai ser perdoada, né? Então, assim, é um peso muito grande, né? A gente se colocar tão grande perante aquela pessoa ou tão inferior, né? Eu penso que é só Deus que tem esse direito. Eu repito, gente, não tô falando que não é pra ninguém perdoar, não, tá? Não perdoar, é pra perdoar sim, mas de coração, né? E, consequentemente, quando você tem isso, essa liberação do perdão, né? O perdão é libertador para quem recebe, para quem dá também. Acontece a reconciliação, né? Que é o restabelecimento de relações ou de acordo entre duas pessoas que haviam se desentendido. E aí muita gente fala, mas não vai ser a mesma coisa, não é a mesma coisa, não, aconteceu aquilo, eu não confio mais naquela pessoa, eu perdoei, mas não vai mais ser a mesma coisa. Acontece muito, a gente ouve bastante, né? Ouve demais. E então é o que eu tô falando desde o início, é o trabalhar, assim, o que a pessoa te fez é problema dela. Como você reage com isso, aí já é problema todo seu, não é verdade? A gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ter essa humildade de entender. A pessoa não estava num bom dia, por que a gente vê aí tanto crimes assim tão banais, né? Briga de trânsito que acaba virando um homicídio, né? Porque a pessoa tá num estado assim tão, né, de nervo, de estresse, de tudo, e uma ofensazinha vira uma coisa enorme, né? Vira uma bola de neve aquilo ali. Aí, como eu falei também antes, né? Muita gente fala que perdoar não é esquecer. Aqui tem uma pergunta respondida também por Emmanuel, que ele, no livro Consolador. Perdoar e esquecer são a mesma coisa? Emmanuel diz assim: para a convenção do mundo, né, ou seja, nós aqui, o perdão significa renunciar à vingança. Então, muitas vezes você não consegue expressar a palavra eu perdoo, né? Mas se você deixou aquilo de lado, já tá no caminho, né? Já estamos começando a falar coisa boa. Deixou de lado, porque muita gente quando é ofendido fica, eu vou me vingar, você não vai ficar assim, eu vou fazer alguma coisa pra mostrar pra ele que não é assim que faz, né? Então aqui pro nosso mundo aqui, pro nosso mundo terreno, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos. Virou a página, perdoou, vira a página, gente. Esquece, deixa lá, passou, acabou, não fica remoendo aquela coisa. Quer ver coisa mais comum, né? Briga de casal. Briga de casal é isso, né? Briga, o casal briga, e daí separam, então volta, daí, não, agora tá tudo bem, eu perdoei, ele me perdoou, tá tudo lindo. Na primeira crise, na primeira discussão, volta tudo aquilo lá de novo. E aí? Começa da estaca zero, né? Aí começa as ofensas, começa tudo de novo, né? Então, pro espírito evangelizado, perdão e esquecimento caminham juntos, né? Passou, gente, lá, solta, libera, né?
embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade da oração e vigilância. O orar e vigiar sempre junto para tudo na nossa vida, né? E até tem um desenho aqui no meu slide, que é um coraçãozinho desenhado com lápis e apagado, né, com a borracha. Apagou, o lápis apagou, mas a marca ali no papel ficou, né? Então, assim, aquilo ali pode virar uma cicatriz ou pode virar uma coisa, nossa, eu lembrei disso aqui, foi um aprendizado bom que eu tive, né? E deixar pra lá. Não precisa ficar carregando aquela marca ali que toda vez que você vai olhar vai doer. Aquilo ali pode ser uma coisa pra falar, eu passei por isso, eu consegui. E eu não vou mais repetir isso. E eu não aceito mais que se repita comigo, né? E tá tudo bem. A caracterização da ofensa. É o que eu falei lá, né? Às vezes uma coisa, vamos dizer que estamos num grupo, voltando lá no exemplo do grupo de trabalho, que é mais comum. A chefe lá chama todo mundo e dá aquele rala no grupo todo. Uns vão se ofender, que vão sair dali com dor de cabeça, passando mal, não quer voltar no serviço, vou pedir demissão e super ofendido. O outro vai falar, não, ela tem razão, ela é a chefe, ela tem que fazer assim, né? Então, assim, a ofensa, ela depende do grau evolutivo de cada um. Do grau evolutivo do ofendido e do ofensor, né? Porque se você não tá nessa consciência, não tem um grau de evolução bom, você vai se ofender facilmente. Com qualquer coisinha você vai se ofender. Assim como você vai ser ofensor também, né? Porque às vezes a pessoa vai te falar uma coisinha ali, você já vai soltar os cachorros em cima. Então vai do grau evolutivo de cada pessoa, né? A ofensa. Ela pode ser mais leve para uns e mais pesada para outros. Então por isso que eu sempre falo, acho que em todas as palestras que eu fiz aqui, sempre tô batendo em cima do autoconhecimento, né? Porque quanto mais a gente estuda, seja a religião, seja qualquer outra coisa que nos preenche, que nos leva pra frente, que nos faz nos evoluir, a gente tá sendo trabalhado pra tudo na vida, né? Pra todas as situações que a gente vai encontrar, a gente vai ser preparado. O autoconhecimento é tudo, é libertador, né? Então estudem o evangelho, estudem livros espíritas, estudem o que te faz bem, tem tantas coisas hoje em dia. Essa pandemia, de novo eu falo também, veio para nos ajudar. Quantas lives maravilhosas estão tendo aí de casas espíritas, de pessoas, de terapeutas, tudo livre, né? Tudo de graça aí pra gente, tá aberto, né? Tá tudo exposto aí pra gente aprender cada dia mais, né? Então, quanto mais a gente se nutre, menos a gente se ofende, né? É uma coisa linda isso, né? Então vamos nos nutrir, encher nosso coração de coisa boa para não dar espaço para as coisas ruins chegarem, né? A misericórdia, né? Essa sim eu falo com toda certeza do mundo que essa aí é só Deus mesmo que pode dar pra gente, né? Porque já eu já acho assim de grande, né? Assim, se achar muito maior que o outro, falar que perdoa, imagina falar, não, eu tenho misericórdia, né? Isso é só Deus que pode dar mesmo. Ela vai além do perdão, né? Por isso que eu digo que é só Deus mesmo. E Ele tem uma misericórdia, uma solução para cada um de nós. Eu confio muito nisso, né? Então a misericórdia, ela vai além do perdão. Então ela esquece todo aquele mal, né? Mas se pra gente perdoar já é difícil, imagina chegar nesse grau aí de ter misericórdia de alguém, né? Não é fácil. Essa frase que eu li, a misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal, foi André Luiz que disse, né? E tem uma de Allan Kardec, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então vocês podem ver que tá tudo aí entrelaçado, né? É o perdão, é a reconciliação, a misericórdia, vem tudo caminhando. E ela só vai chegar, todos esses só vão chegar se a gente estiver bem, se a gente estiver preparado, se a gente estiver evoluído para conseguir chegar nesse nível, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra no capítulo 5 sobre o perdão, né? Perdoai para que Deus vos perdoe. Como que você vai querer o perdão de Deus se você não consegue perdoar o vizinho que colocou o lixo aqui na porta de sua casa? Ou o cara lá do trânsito que te fechou, que atravessou sua frente, né? Como que você vai querer exigir que Deus tenha misericórdia de você, que Deus
te perdoe de tudo que você fez, porque ninguém aqui é o alecrim dourado que tá aqui, né? Se a gente fosse perfeito, ele não tava aqui, gente. A gente nem voltaria para reencarnar. Então, se a gente tá aqui, é porque a gente erra também. Então, como que você quer ser perdoado se você não consegue perdoar, né? E Deus tá vendo, gente. Deus tá vendo tudo. A espiritualidade tá bom. É isso mesmo, gente. Precisamos disso para um mundo mais tranquilo, com certeza. A gente perdoa para ser perdoado ou não ofende para não ser ofendido, né? Que já é uma grande coisa também. E tem também os bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. É a mesma coisa, né? Como que você vai querer cobrar uma coisa se você não faz aquilo pro seu irmão? Todos somos iguais, estamos né, uns com mais, outros com menos clareza, mas todos estão no mesmo, a gente está aqui no mesmo barco. No Livro dos Espíritos, na questão 621, o André Luiz diz assim, que a lei de Deus está escrita na consciência do ser. Então, olha aí o que eu tô falando desde o começo. Ter consciência, estudar, se nutrir de tudo que é bom para nossa evolução, né? E aqui ele diz onde que tá? Onde que tá a lei de Deus? Está na consciência de cada um. Por que que Deus precisou fazer leis? Né? Assim como temos leis aqui, né? A lei do cinto de segurança, a lei disso, a lei daquilo, né? Por que precisa? Porque tinha alguém que estava fazendo errado, né? Só que aí, por exemplo, esses dias acho que deu até uma confusão aí falando que não ia mais ser obrigatória as cadeirinhas, né? De neném, uma coisa assim, eu não acompanho muito, mas acho que foi isso mais ou menos. Aí virou aquela coisa. Gente, a consciência tá onde? Precisa da lei para falar que meu filho vai ficar seguro numa cadeirinha de neném? Não, eu tenho consciência que vai. Então eu não preciso de lei me falando que eu tenho que colocar ele na cadeirinha. Né? O cinto de segurança é a mesma coisa. Então é a mesma coisa aqui nas leis de Deus. Aonde que tá as leis de Deus? Tá lá na Bíblia? Tá no Evangelho? Tá. Só que ela tá dentro da gente. É na consciência de cada um. Né? Todos aqui, né? Pelo menos, somos adultos. E quem não tem um adulto para orientar. Então onde que vai estar isso? Vai estar na consciência de cada um, né? Então, lá na questão 617, o Kardec diz assim, ó, entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, que são as leis físicas, como eu falei agora, né? A gente também tem que ter lei aqui. Seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras concernem especialmente ao homem e as suas relações com Deus e com o seu semelhante. Compreendem as regras da vida do corpo e da vida da alma, são as leis morais. Né? É isso mesmo, todas essas leis, né? Beber, dirigir, cinto de segurança, tudo aí foi colocado por quê? Porque tinha alguém que estava fazendo errado. Mas, né, é a consciência da gente. Aqui também diz isso claramente, são as leis morais. Tá tudo lá escrito. Mas se eu ficar todos os dias aqui abrindo live, fazendo palestra, todo dia você vai na casa espírita, você vê palestra, todo dia você abre o evangelho, tá lá as leis para você estudar. Se você tomar consciência que aquilo ali vai fazer sentido, não vai. Então ela tá dentro de cada um, né? Ela tá tudo na consciência. Como obter o perdão das próprias faltas? Então, vamos lá. Perdão das próprias faltas, né? Primeira coisa, é a gente entender que errou. E você fazer o auto-perdão, eu acho que é uma das tarefas mais difíceis que a gente tem. Eu digo isso, quer ver pessoa que mais acha que tá errado no mundo e que tem culpa é mãe. O que eu fiz de errado para esse menino tá assim, né? Aonde eu errei? Mãe se culpa o tempo inteiro, gente, o tempo todo. Então, assim, como que a gente consegue obter o nosso próprio perdão, o auto-perdão? Reconhecendo aonde você errou, o porquê que você errou, o que você pode fazer de melhor, a consciência que a gente está tendo hoje, e eu digo isso claramente e firmemente aqui. Depois dessa pandemia, nossa vida vai ser reduzida aí, antes e depois, resumida, né? Antes e depois da pandemia. Porque tudo que tá vindo pra gente de consciência com isso aí, Deus, a espiritualidade, Jesus já vinha falando há tempo, né? Pra gente prestar atenção, pra parar, pra olhar, e a gente não fez. Aí veio a pandemia pra parar todo mundo. E tá bom, tá tudo certo. Então, assim, nossa vida vai ser resumida antes e depois da pandemia. Como que a gente, ano passado, nessa época, né, 17 de outubro de 2019, a gente iria imaginar que a gente estaria passando por aí 8 meses, né, de pandemia, de uma pandemia
desse tamanho? Nunca que a gente ia imaginar. E aí você pega a sua consciência lá do começo do ano, não vou nem colocar de um ano atrás não, de antes da pandemia. É a mesma de hoje? Não é. Então não tem por que vocês ficar se culpando, se cobrando, se autopunindo, né? O auto-perdão, a gente tem que fazer o melhor hoje, abandonar o que ficou lá atrás. Não tem por que você se cobrar, porque nossa consciência ela vai chegando todos os dias de pouquinho. Todo dia ela vem um pouquinho. Claro, se a gente quiser, né? Porque se a gente quiser ficar estagnado também tá tudo certo. Cada um tem seu tempo. Mas a consciência vai vindo. Cada hora um pouquinho, cada dia um pouquinho. Então, como que a gente vai se culpar por uma coisa que a gente fez lá atrás, se a gente não tinha o grau de consciência que a gente tem hoje? Né? Não tem como. E eu digo isso que eu tô dizendo agora mais uma vez. Vamos pegar ali do comecinho do ano. A gente fez aquele monte de projeto, né, para 2020. E a consciência é totalmente outra. Hoje o mínimo que você faz hoje é colocar máscara e usar álcool em gel. Já é uma consciência que você tomou que você não tinha no começo do ano. Né? Antes você saía na rua de máscara, o povo ficava te olhando. O que essa pessoa tem? Tá doente, né? Agora você anda sem máscara, o povo já fica assim, te olhando, torto também, né? Então, nunca mais seremos, amiga, nunca mais seremos os mesmos, né? Por isso que eu tô falando, vai ser resumida antes e depois da pandemia, né? E aqui tem uma frase que eu gosto muito de usar. Se perdoe. Não tinha como você pensar naquela época com a cabeça que você tem hoje. Todos os dias a gente muda, todos os dias a gente se melhora. Pelo menos essa é a intenção. É pra isso que a gente veio, né? Isso que a gente tá fazendo aqui nessa encarnação. Né? Então, é a consciência, como eu tô falando desde o início. Desde o início eu tô falando, né? E, aliás, em todas, acho que nas outras 3 palestras que eu fiz também, eu falei sobre isso também, né? E aqui o Kardec esclarece mais uma coisinha pra gente, que quando a gente erra, a gente passa por 3 fases. A primeira fase é o arrependimento. Porque geralmente, por exemplo, numa briga, né, uma discussão, quando você tá ali acalorado, você vai falar coisas que depois você vai falar, você fala, nossa, eu não podia ter feito aquilo, né? Não precisava ter falado aquilo, podia ter resolvido de outra forma. Aí vem o arrependimento, por quê? Porque você tomou consciência que você exagerou, né? Aí vem a segunda fase, que é a expiação, que é aquele sofrimento, que daí você fala, nossa, mas eu falei demais, eu ofendi muito aquela pessoa, eu não devia ter feito isso, por que eu fiz isso? O que eu vou fazer agora? Só que você ainda tá no orgulho ali, né? Porque se você tomasse consciência, já fosse lá remendar o estrago, já ia ser mais fácil. Mas a gente ainda fica naquilo. O que eu vou fazer agora? Será que eu vou lá falar? Será que eu volto atrás ou não? Aí você entra nessa expiação aí, nesse sofrimento. E aí vem a terceira fase, que é quando você já acolheu todo aquele sentimento, já tomou a consciência, já entendeu que você não, né, que você errou e que merece sim se reparar com a pessoa para liberar para você e para ela. Aí vem a reparação, né? Porque você vai reparar o mal com o bem. Porque no primeiro momento a gente quer reparar o mal com o mal, né? Mas quando você toma essa consciência que tá tudo perfeito e que você não consegue isso, você vai reparar o mal com o bem. O efeito do perdão. Como eu disse também antes, eu acredito que Chico falava, né, que ele preferia ser ofendido do que ofender. E ele falava isso com todo o amor do mundo, né? Porque ele não se importava com nada que chegava pra ele, nada ele levava como ofensa, né? E era um peso danado pra ele imaginar que ele tinha ofendido alguém, né? E então por isso que eu digo assim, que eu acredito que pra quem pede o perdão, né? Pra quem consegue reconhecer o erro e ter essa humildade de falar, sinto muito, eu errei, a gente pode consertar isso, é muito mais libertador, né? Para a pessoa que dá o perdão também é muito libertador, né? Então aqui os efeitos do perdão, também são palavras do Emmanuel. Há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se restaure o equilíbrio. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana, né? Como eu disse, a gente fica ali relutando com aquilo ali, né? E quando o perdão vem, é o remédio para acalmar a mente, para acalmar o coração, para acalmar a alma, né? Tanto quanto não deve conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenha aversões, rancor na própria alma. Porque o ódio, o rancor, né? Isso vira um veneno.
É a mesma coisa que você tomar o veneno e esperar que o outro morra, né? O perdão, ele é o medicamento mais eficaz que existe pra gente restabelecer esse equilíbrio aí, né? Então, é extremamente importante você conseguir se perdoar em primeiro lugar, né? Porque como eu falei lá atrás, quando a gente entra nessas 3 fases lá que ele falou, quando você reconhece o erro, você começa primeiro a se autopunir. Então, como que você vai pedir perdão para outra pessoa se você não consegue se perdoar, né? Aí já vem a gente trabalhar primeiro o auto-perdão para conseguir depois o perdão do outro. Porque se você não se sente merecedor nem do seu próprio perdão, como que o outro vai chegar em você e te perdoar? Não é verdade? Né? E aqui ele ainda diz assim, ó: há 2 maneiras de perdoar. A primeira, que é o perdão só dos lábios, que é aquilo que eu também falei, eu perdoo, mas não quero perto de mim. Não, eu perdoo, mas não vai ser a mesma coisa, eu não confio mais, não quero saber, né? Esse é o perdão só da boca pra fora, como a gente diz, né? E aí tem o perdão mesmo, o verdadeiro, né? Que vem do coração, que a gente reconhece aquilo ali como uma falha da pessoa. Não se coloca maior do que ela para ficar no julgamento achando que é mais sábio, é mais isso, é mais aquilo, né? Acaba com o melindre, na verdade, e aí você consegue verdadeiramente, sem esse pensamento de perdoo, mas não quero ele aqui, né? É o perdão do coração mesmo, né? Evita muitas outras coisas, traz muitos benefícios para todo mundo. E na visão espírita, bem resumidinho, diz que o perdão é não criar obstáculos à reconciliação, retribuir o mal com o bem, esquecer a ofensa recebida, não alimentar mágoa e rancor e não revidar a ofensa, né? Então vamos lá, conta até 10, até 30, até 1000, mas não revida, né? Já tá evitando aí uma coisa maior, né? E só pra gente finalizar aqui, já passamos 2 minutinhos, a pergunta de Pedro, né, lá na Bíblia. Quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Vocês contam, eu conto. Jesus, né, falou pra ele, um pouquinho mais, né? Tem os memezinhos da internet lá, um pouquinho mais. E Jesus diz, né, 70 vezes, 7 vezes, né? Então, não há limite pro perdão. A gente sempre deve doar esse perdão de coração, né? Se perdoar o próximo, pedir perdão quando for necessário. Então é sempre muito bom, né? Como eu disse, a consciência, ela traz tudo pra gente. Quando você tem a consciência, você não vai ofender e não vai ser ofendido. E aí por aí já é um grande passo pra gente evitar todos os outros tropelos da vida, né? Como se diz aqui em Minas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham sentido aí no coração, feito uma análise, um autoconhecimento. Se tem alguém para perdoar, vamos perdoar de coração. Se tem alguém para pedir o perdão, vamos reconhecer o erro com humildade, com toda a humildade que a gente tem, né? Mesmo que às vezes ela tá guardadinha lá no fundinho, vamos tirar ela aí e vamos pedir esse perdão pra gente se liberar, pro outro ser liberado. E pra gente seguir aí na nossa caminhada evolutiva, que é o principal objetivo dessa nossa encarnação, né? É isso, eu vou pedir agora pra vocês pegarem as águas, né? Pra gente fazer a fluidificação. E mais uma vez fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, relaxando o nosso corpo físico, nos conectando mais uma vez com a espiritualidade amiga, agradecendo por mais uma noite de estudos com esse tema tão bonito, para que possamos analisar o que devemos perdoar, o que devemos pedir perdão. Pedimos à espiritualidade amiga também que faça a fluidificação de todas as águas, de todas aquelas pessoas que estão assistindo, que estão nas suas casas, aqueles que também não puderam estar, que seja colocado nessas águas o medicamento necessário, de acordo com o merecimento de cada um, para que tudo fique bem, para que tudo seja curado e que possamos continuar nessa caminhada evolutiva, cada dia mais tomando a consciência necessária de que somos seres aprendizes. Muito obrigada, Mestre Jesus, muito obrigada, espiritualidade amiga, esteja conosco hoje e sempre e que assim seja, graças a Deus.